comem tacacá? Tacacá e pato no tucupi, por aí vai. Joia, gente. Hoje, em especial, o tema hoje vai ser reforma trabalhista. A tão famosa A tão famosa reforma trabalhista. Né? Isso começa a vigorar hoje, né, Rinaldo? Isso, começa a vigorar a partir de hoje, dia 11 de novembro. De novembro. É uma data histórica, né? E aí, só para atualizar os nossos ouvintes, a nossa intenção aqui é apenas trazer a informação sem a tomada de partido, obviamente. A gente sabe que ainda é um discurso, um debate ainda sobre o assunto. O debate, na verdade, assim, já foi definida a reforma, né? Mas as pessoas ainda estão debatendo e a nossa intenção é apenas esclarecer, tirar algumas dúvidas que são comuns e baseado nas experiências da gente como consultor, né, Denise? Exato. Onde a gente percebe que alguns empresários e até alguns funcionários ainda também ainda não entenderam como seria essa reforma. De qualquer forma, hoje, então, a gente tem novidade, né? Porque não vamos trabalhar ou não vamos discutir com um colega por telefone, e sim Ao vivo. ao vivo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio Herbert Durães, perdão, Herbert. Herbert Durães. Não, tinha que ter alguém aqui da área, né, judiciária aí no meio Pois dessa é. história para esclarecer essas questões do direito, alguém né? do direito Perdão, vai alguém nos do ajudar. direito. Herbert, Exatamente. ele é mestre em Direito Econômico, especialista em Direito Civil e Empresarial, professor do curso de Direito, da graduação e pós-graduação da Faculdade Internacional da Paraíba e do UNIP. Herbert, Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Heráclito, professor Rinaldo, Denise. É uma satisfação muito grande estar aqui. Quero começar parabenizando vocês por essa iniciativa espetacular. Os consultores, acredito que entra em João Pessoa com uma inovação. Eu nunca tinha visto antes um trabalho como o de vocês, que tem como finalidade trazer esclarecimento para os empreendedores. Sobretudo aqueles empreendedores que estão começando a carreira agora. Isso é muito importante. Muita gente aí, a gente estava conversando há pouco aqui, muitos empreendedores estão migrando para a formalização. Isso. Muitos estão se cadastrando como microempreendedores individuais. E nesse sistema de migração da informalidade para a formalidade, falta muito esclarecimento. Eu acredito que o trabalho de vocês tem esse diferencial. Um bom dia para todos de João Pessoa, Paraíba. Fiquei surpreso aqui quando o Rinaldo falou que o pessoal da Bahia ouve. Eu sou baiano, né? Então, Coisa boa. Um abraço para os meus conterrâneos, sou de Irecê. E fica aí um abraço para toda a minha turma, né? Irecê fica próximo de onde exatamente? Irecê, eu não vou falar como Bira do Jô, tá? Fica perto de Feira, não fica, né? Irecê fica na região da Chapada Diamantina, fica a 450 quilômetros de Salvador. Região bonita, não é? A região da Chapada Diamantina ela é muito bonita, muitas belezas naturais e, inclusive, Irecê, muita gente não sabe, é a terra do Dinho, dos Mamonas Assassinas. Que bacana. A banda famosa, foi muito Nós sucesso, acompanhamos né, isso, né? nos anos 90. Conheço não. Não é do seu tempo, Não é né? do meu tempo, não. Compreendo. Seja muito bem-vindo Obrigado. conosco e essa discussão só tende a ser mais rica ainda hoje, né? Porque além da questão da gestão, nós vamos ter algumas dúvidas aí do ponto de vista do direito. Exato. Bom, é óbvio que o tema é extenso, né? Daria para a gente trabalhar 3, 4 ou até mais programas sobre isso. E óbvio, a gente não vai ser polêmico, porque esse não é o propósito do programa. Então a gente, óbvio, escolheu alguns temas, a gente vai discutir esses temas, obviamente nós vamos questioná-lo com relação a isso e tirar algumas dúvidas. Também são pessoas, também sou empresário, Reinaldo também, Denise também, então vamos ficar em casa. Isso, e eu costumo dizer que a dúvida de pessoas em particular pode ser a dúvida de uma grande coletividade. Isso. Eu costumo dizer isso para o aluno em sala de aula. Não me pergunte no final da aula, não. Pergunte no meio da aula, que é para socializar a dúvida e a resposta. Bom, e eu posso começar? Claro. Bom, o primeiro tema de hoje são férias. Chega no final do ano. Isso. Né? A mudança já ocorre, né? Já começa a vigorar a partir de hoje. A cor do mar de João Pessoa já está mudando. Já está mudando, né? O sol está começando a pegar de vez. É verdade. O que é que a nova lei trabalhista nos traz com relação a férias? Eu sei que até então a gente não podia ter tanta
flexibilidade nessa negociação com as férias. O que é que a nova lei nos traz de novidade? Everton, por favor. Ô Heráclito, esse é, na verdade, um dos grandes pontos de dúvida, né? Chegaram a me perguntar se era o fim das férias. Se o empregador poderia mesmo, ou o tomador, né, do serviço poderia mesmo se abster de conceder essas férias. E a mesma dúvida do empregado. Na verdade, não, gente. Na verdade, não acabou, não é o fim das férias. E, pelo contrário, agora flexibilizou a forma de conceder o gozo dessas férias. Porque antigamente era muito rígido. Era bem mais rígido antes da reforma trabalhista, né? Então, qual era a rigidez? Eu não poderia, por exemplo, fragmentar as férias em 2 momentos de 50%. Então, nós tínhamos que dar, no máximo, 2/3 de férias gozadas e 1/3 com conversão em abono pecuniário. Agora eu posso converter em 3 momentos as férias. Eu posso fazer isso observando os seguintes critérios. Um desses períodos não pode ser inferior a 5 dias e um outro deve ser superior a 14 dias. Então eu posso, por exemplo, conceder férias ao meu empregado em 3 momentos. Um período de 5 dias, outro de 10 dias e um de 15 dias, fechando então um ciclo de 30 dias de férias. Então não diminuíram as férias, o tempo. Na verdade, eu só estou possibilitado agora a fazer essa fragmentação, o que antes não era possível. Aí eu te pergunto, mas isso aí precisa de uma decisão coletiva ou pode ser uma conversa, um acordo entre as partes? Pode ser um acordo individual e pode ser também um acordo coletivo com um determinado segmento, um setor de uma grande empresa, por exemplo, que tem funções estratégicas. Principalmente quem trabalha com serviço. Na área de serviço, precisa até mesmo fazer um escalonamento, conceder férias de uma determinada fase. Funcionamento da empresa, essa coisa toda, né? Exatamente. Porque eu vi que esse papel aqui nessa nova revisão, né, esse papel dos sindicatos, por exemplo, eles foram resgatados, né, do primeiro texto para o último agora, né? Então, o acordo coletivo ele vai continuar. Sim. Mas isso, assim, tinha ficado bastante distante e agora vai continuar. Mas essa conversa pode ser entre as partes, ou seja, empregador e empregado também, Pode, né? pode, e terá força de lei, a força que a lei, né, garante, e todo o vigor jurídico necessário para que realmente funcione. Ok. Isso é bom, essa história da flexibilidade é bom, justamente para quem gosta de viajar, tirar mais de um dia, de um período de gozo e férias durante o ano, aproveitar determinados períodos. Eu estou falando aqui para quem gosta... Conciliar, né? Exatamente, estou falando para quem gosta de viajar. Aproveitar a baixa temporada de uma... É verdade. Uma determinada região. De uma determinada E é importante... E cá para nós, viajar durante 30 dias, hein? Rinaldo não deixa não, porque ele diz que estoura as finanças. Ele deixa não tem como. Eu tenho vários amigos que dizem que não suportam gozar férias 30 dias. Então, fragmentar seria o ideal para algum deles. E é importante, Heráclito, só esclarecer que não é será, é poderá. Então a lei não está impondo que seja fragmentado, está dizendo que poderá Pode ser ser feito ou não, feito né? dessa forma. Exatamente, é poderá o verbo e não deverá. Sob o ponto de vista gerencial, eu até vou fazer um comentário, inclusive, que, por exemplo, alguns empresários, né, clientes que nós já atendemos, quando tem um corpo de funcionários assim, até acima de 10 pessoas, aí comenta para mim, Rinaldo, eu acabo colocando, né, nas antigas normas, né, eu acabo colocando um de férias a cada mês. Né? Justamente também para Pela escala, né? Para fazer uma escala e também para o caixa no sentido, né? Porque se você botar todo mundo de férias ou um grupo de férias no mesmo período, a pancada é grande. Aí entra aquela expressão, um cobre o outro, né? Um vai cobrir o horário do outro. O dia do então ele colocava um a cada mês, mas mesmo assim, né? Ele ainda se sentia um pouco, digamos, incomodado, vamos dar essa expressão. Por quê? Porque ele tinha 12 funcionários, mas nunca tinha 12 trabalhando. Entendi. Ele pagava por 12, mas só via 11 todo mês. Outro trabalha de 11. E essa é uma situação que só percebe quem está lá. Pois é, e O aí... time estava sempre sem um jogador. Pois né? é, e aí, dependendo da função, né, como a gente já estava enveredando para essa área, dependendo da função, aquele que entrasse de férias, ele ainda se sentia obrigado ou necessitado de contratar um temporário, né, para cobrir aquele período. Aí, ou seja, era um custo a mais. Mas eu acho
que agora pode fragmentar, Gerencia-se melhor. do seu ponto de vista gerencial, fica também muito bom. Agora, pessoal, para a gente fechar esse tema, só tem uma dúvida, Herbert. Do ponto de vista de encargos, né, do ponto de vista de pagamento dessas férias, isso também pode ser fragmentado ou não? Vai correr a fragmentação de acordo com o período que vai ser gozado. Então, se for um período de 5 dias, outro de 15, outro de 10... Desculpa, eu acho que eu fiz a pergunta errada. As férias são pagas de uma única vez ou é fragmentada? Pagas, quando fragmentadas, elas são pagas de uma única vez. Sim. Quando sofre a fragmentação. Tá. E sempre na primeira ou na última fragmentação? Na primeira. Sempre na primeira. Ô, Heráclito, agora me vem aqui uma questão que nós já falamos em programas anteriores e que aí entra muito nessa questão de gestão de pessoas, né? Que, na verdade, assim, nada substitui a boa e salutar parceria entre empregadores e empregados. Verdade. Né? A gente sabe que as pessoas, quando vão às organizações, elas vão porque também têm seus objetivos. Lógico que ali tem um objetivo organizacional que precisa ser maior, né, do que as partes, mas as partes também almejam. E muitos empresários já percebem isso, tanto que criam aí situações bem favoráveis, salas de descansos, né, Heráclito, bem na tua área, né? Essa coisa da gestante, tem um direito especial pela lei, mas muitas empresas extrapolam esse direito que a lei permite, né? E isso é fruto do entendimento de que colaboradores felizes, aí vamos usar um termo cliente interno, que Heráclito sempre coloca, o cliente interno feliz, consequentemente, é um cliente externo feliz. E um cliente externo feliz é um dinheiro em caixa, né, Rinaldo? Verdade. Então, acho que é um processo, assim, muito... que extrapola até a questão do direito, né? A questão da lei. É um aspecto humano, acima de tudo, também, né? Sem dúvida. E o direito não é uma panaceia, né? Ele não resolve tudo. Muito bom. Vamos para o tema? Bora, vamos lá. Bom, o segundo tema é um tema que pode gerar uma certa confusão e gerou muita confusão, principalmente para o empregador, é a demissão sem justa causa. Isso, é verdade. É aquela história da negociação entre o empregado e o empregador na hora da sua saída, na hora da sua rescisão do trabalho. É claro que a lei, o pouco que eu sei, vai permitir um acordo, mas até que ponto esse acordo ele existe? Até onde o empregador pode ir nessa relação com o empregado? Porque a gente sabe que tem multas, né? A gente tem a própria rescisão do ponto de vista financeiro. Então, como é que vai funcionar a partir de agora? Pronto, só lembrando o seguinte, professor Heráclito, a rescisão sem justa causa continua sendo a rescisão sem justa causa, com todos os encargos, inclusive a multa de 40%, isso aí não mudou. O que mudou, o que trouxe de novidade a lei, foi a possibilidade de empregador e empregado negociarem essa rescisão. Então, eles poderão entrar em um acordo que no direito nós chamamos de rescisão bilateral, das duas partes, percebem que aquela relação de trabalho não vai mais para frente, não tem mais futuro. Ou porque um dos dois encontrou uma saída melhor. Então, o que é que eles fazem? Fazem um acordo para acontecer a rescisão do contrato de trabalho. Quais são os encargos para o empregador diante dessa rescisão? O empregador vai pagar apenas 20% da multa, e o empregado vai levantar 80% do FGTS que se encontra depositado. A lei certamente criou essa modalidade de rescisão para evitar aquelas fraudes que aconteciam. De que fraude eu estou falando? O empregador combinava com o empregado a sua demissão sem justa causa. Normalmente isso era de iniciativa do próprio empregado. Não, eu quero sair, me bota para fora, né? Assim que se falava, né? Me bota para fora, eu devolvo a multa, vamos dar um jeitinho. Para eu tirar o FGTS, pegar o seguro-desemprego. Então, isso era, na verdade, do ponto de vista jurídico, uma fraude. Certo. Então, para evitar, ou pelo menos para tentar reduzir essas condutas, esses comportamentos que são ilícitos do ponto de vista jurídico, repito, a lei trouxe essa novidade. Então, empregado e empregador fazem um acordo. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa relação de trabalho. Não é mais me demitir, não é mais aquela me bota para fora. Vamos encerrar. Então, veja que é a vontade bilateral. Vamos encerrar, você paga agora não mais a multa de 40%, mas uma multa de 20%, e eu levanto o FGTS no 80% do valor que está lá depositado. Ou seja, de alguma forma, a transparência aí, né? Assim, ficou mais, né, digamos assim... agora todo mundo consegue enxergar e as pessoas são menos convidadas a burlar, não é isso? Porque eu consigo aí ter uma questão da negociação.
Isso, perfeitamente. Eu acho que Denise usou a expressão adequada. É convidar as pessoas a não burlarem a lei. Eu estava conversando isso em off com o professor Heráclito, né? A lei, ela está criando, me parece, mecanismos para que as pessoas não a burlem. Exato. Então, talvez o ponto da chamada, eu vou abrir aspas aqui para não polemizar, tá? O aspecto da modernização da legislação trabalhista talvez tenha sido por esse ponto de vista. Né? Nesse sentido. Pois é, e quando vocês falam em burlar, dizem por aí, né? que às vezes, quando as más línguas, as más línguas dizem por aí que às vezes quando o empregado pede para sair e o patrão não está com condições de arcar com todos os custos, aí ele faz assim, eu vou te colocar, vou te botar para fora, mas depois você devolve a rescisão, ou a multa, né? Multa, era exatamente essa bula que eu estava me referindo. Essa multa de 40%. É oneroso, né? De certa forma é oneroso para o empregador. E olha para você ver como era uma burla que já acontecia, ou ainda acontece, não podemos fugir disso, com uma certa lealdade. Das partes. É um certo lealdade, um certo grau de confiança. É um certo grau de confiança. Eu vou lhe demitir, vou depositar a multa de 40% lá no FGTS, mas depois você vem aqui me devolver. Então, acontecia com uma certa lealdade entre as partes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar mecanismos agora para serem leais e ilícitos, né, esses acordos. Herbert, eu sou apaixonada pelo direito, né? Não sou da área, pretendia no passado, mas eu tenho um irmão, eu tenho um pai, meu pai e 2 irmãos, né? Meu pai é professor, advogado, meus irmãos advogados, e a gente conversa muito a respeito disso, e sempre que a lei ela é fechada demais, rígida demais, existe mais esse convite a, né, de alguma forma, transcender a lei, né? Burlar a lei, né? Aí você vai pela questão de carga tributária, né? No Heráclito, ou seja, se coloca no papel aí a questão dos impostos no preço do produto, como tem que ser feito, isso onera absurdamente. E aí as empresas, de alguma forma, de novo, vem o convite à sonegação, né? Então você precisa parar de convidar o povo a fazer coisa errada, né? Essa nossa brasilidade. Não é a temática da gente aqui, mas a contabilidade fala muito sobre isso, apesar de não ser da contabilidade, que é o provisionamento. Então, para um bom gestor, um gestor que trabalha corretamente com o seu dinheiro, sabe administrar, para ele uma rescisão de trabalho não é nenhum problema, porque ele trabalha com essa para isso deveria fazer a provisão dos encargos indiretos, né, que é justamente os valores para texto de férias, 13º e rescisão contratual. Heráclito, você me permite aqui uma questão? Por favor. Olha só, a gente está vivendo assim um momento na nossa sociedade, no mundo, né, onde tem aí temas muito complexos, a discussão de preconceitos, né, das mais diversas formas, tem acontecido no mundo inteiro, né, com relação à nacionalidade, à etnia, a gênero, enfim, né, então a nossa sociedade permeia isso. E uma coisa que eu achei interessante, até vou malmente comparar aqui com a questão do Enem, né, que considerava abusivo, se você colocasse na redação, era eliminado, né, essa questão do preconceito. Aí o Enem, o MEC retirou isso, eu particularmente não gostei, acho que deveria ter insistido. Mas enfim, não vamos polemizar, então voltando à questão. E isso passou a ser considerado como dano extrajudicial, né, então eu achei que isso foi um ganho à sociedade de alguma forma, porque a gente precisa, né, parar com essas barreiras e a nova reforma, a reforma trabalhista, ela trouxe essa inserção aos danos extrajudiciais. É isso mesmo, você que é o especialista e eu sou a curiosa porque preciso ser, né? É só fazer uma pequena adequação terminológica. Talvez Denise esteja falando dos danos extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais? É o termo correto, é isso? Extrapatrimoniais, que agora tem parâmetros objetivos para aferição no judiciário. Certo. Que talvez seja isso a tua pergunta, né? Isso. Antigamente, eu estou dizendo antigamente até porque ontem. Tem um vocabulário próprio, né, da área do direito que a gente discute. O extrapatrimonial é todo dano que não atinge o bem do indivíduo. Algum item do seu patrimônio. Lembrando que no direito a gente entende por patrimônio o conjunto de bens do indivíduo. Toda lesão
sobretudo, que atinge a direitos da personalidade do indivíduo, é chamado de dano extrapatrimonial. Na Justiça do Trabalho não havia critérios para aferição desses danos. Agora há um critério objetivo para isso, que será aferido a partir da remuneração do empregado. A gente poderia até colocar isso para uma pauta, para outra oportunidade, que é bastante extenso, Bastante amplo, né? bem denso essa discussão, e a gente poderia entrar em outras questões É um jurídicas tema também. bom, né? Considerando toda Sim, essa sem realidade. dúvida. Sem Deixa eu colocar aqui na conversa, rapidinho, rápido, viu, doutor Caio Pepe? Caio Pepe, direto de São Paulo, novamente. Senhora, Bom dia. Bom dia, Caio. tudo bom? Grande Caio Pepe. Caio, Como é que o senhor está? a gente tá com o Herbert aqui. Meu amigo Herbert. Grande Caio. Saudades, meu amigo. Pois é, a gente só se fala por Facebook agora, ainda bem que temos a tecnologia do nosso lado, né? É verdade. Ô, Caio, Sim, senhor. me diz uma coisa aí. O tempo da gente tá curto, tu já levasse a minha chamada já faz tempo, né? E escuta, Vamos lá. como é que você percebe aí, como é que você está percebendo a aceitação ou a expectativa do empresariado paulista, já que estamos falando da maior cidade, da cidade mais rica do país? Em relação às Eu reformas. acho que não é só em São Paulo, não. Eu acho que a questão, ela tanto do empresariado, mas também dos trabalhadores, ninguém sabe exatamente ainda como reagir. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu tenho uma visão muito específica com relação, e o legal desse tema é como ninguém tem dados ainda, né, sobre o que está acontecendo, a gente consegue palpitar bastante. É bom que palpita, a gente erra e ninguém cobra, né? Então, esse é o ponto que é mais legal. O que eu acho, particularmente, é que dentro das estruturas que nós estamos envolvidos, das relações de trabalho, vai muito além do que necessariamente estrutura de pagamento. Eu acho que as empresas no Brasil, elas ainda operam dentro de um modelo extremamente paternalista, e de uma certa forma isso agrada o trabalhador, né? Então, por exemplo, quando a gente tem que entender isso pelo prisma talvez cultural, e aí eu vou recorrer um pouquinho para a ciência. A gente fala de que é cultura, né? Porque cultura é meio jargão, o que ele fala, né? O problema é da cultura, então vamos definir o que é cultura. Cultura é um elemento que é caracterizado por 6 espectros específicos. Um deles chama-se distanciamento de poder. E na nossa estrutura cultural, nós gostamos de não ter a necessidade de decidir pela nossa vida. A gente gosta da figura de alguém que decida por mim. E eu acho que o empresariado também gosta dessa posição. Então, hoje, quando a gente fala de flexibilização, a minha percepção é que tanto os trabalhadores como o corpo empresarial ainda não sabem exatamente como é que esse processo vai funcionar. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu consigo perceber, enfim, no meu dia a dia, é que a coisa está muito parada ainda. As empresas estão ainda aguardando exatamente o decorrer da implementação do novo modelo de legislação. A gente vê algumas questões muito pontuais sendo publicadas, né? Até muito pouco diante do dinamismo de uma economia de uma cidade como São Paulo. Mas a questão central eu acho que a coisa ainda está na expectativa de se entender melhor como tanto empresas como trabalhadores vão reagir a esse novo cenário que permite, entre outras coisas, que o trabalhador passe a tomar conta da sua vida profissional, por exemplo, operando para diversas organizações simultaneamente. E eu acho que o empresariado não gosta disso, não. É verdade. Ô, Caio, bom, como eu já tinha te adiantado, eu vou precisar dar uma pausa aqui, porque o tema é longo. Ô, Caio, fica na linha aí rapidinho, vê se... Sim, senhor, estou aqui. A gente falou sobre, né, rescisão do trabalho, demissão, mas vamos falar no inverso, vamos falar nas contratações. Muda alguma coisa para quem está contratando hoje? A gente estava conversando antes sobre alguns acordos coletivos de contratação, de valores de salário, né? Até que ponto eu posso negociar com um empregado o seu salário individualmente, né? Porque a gente sabe que existem os pisos salariais, existem tetos em determinados setores, mas principalmente da gestão pública, mas até que ponto eu posso negociar com o meu futuro empregado o valor do seu salário? Eu posso negociar com qualquer um? Olha, bem colocado, Heráclito. Há uma grande
um grande pandemônio quando se fala desse acordo individual, porque tem muito tomador de serviço, muito empregador, muito empresário achando que vai poder fazer acordo de qualquer jeito, com qualquer empregado, e na verdade a lei da reforma trabalhista não prevê essa liberdade tão ampla assim. Posso fazer um acordo individual? Sim, desde que esse empregado tenha nível superior e que a sua remuneração seja 2 vezes o valor do teto de benefício da Previdência Social. Então veja, não estou falando de qualquer empregado. Independente do segmento, independente do Exatamente, cargo. exatamente. Veja que eu não estou falando de qualquer empregado. Eu estou falando de um alto escalão. Imagine um empregado com nível superior auferindo dentro de uma empresa mais de 11 mil reais. Eu não estou falando de qualquer empregado. Eu não estou falando do chamado proletariado. Do operário. Do operário, exatamente, assim, para fugir um pouco do pejorativo, né? Mas há uma regra muito específica para essa negociação. Sim, mas e aí? Ela vai ter validade jurídica? Sim, e é exatamente isso que a reforma trabalhista trouxe como novidade. Ter essa validade jurídica com esses acordos individuais que não existiam. E uma coisa que Caio Pepe falou, para encerrar aqui rapidinho minha fala, com toda razão, não se sabe ainda exatamente como é que vai ser. Porque é uma novidade, alguns especialistas estão receiosos de que algumas dessas novas regras estejam colidindo com a Constituição Federal, e há um receio quanto a isso. Eu fui recentemente encaminhado pelo UNIP para Recife para participar de um congresso internacional de direito do trabalho e processo de trabalho para tratar da reforma trabalhista. O evento fechado apenas com magistrados, servidores da justiça, e havia essa nuvem ainda. E aí? Como é que vai ser? E Pepe falou uma coisa certa, daqui uns dias é que a gente vai levantar esses dados dos erros e dos acertos, porque por agora são palpites. E eu vou além, eu queria só que Caio ajudasse a gente, eu vou além disso aqui. Tem 2 pontos interessantes que vão nortear, que não tem uma relação direta com o direito, que é a gestão e o ambiente organizacional. Eu acho que são 2 pontos que precisam estar muito bem alinhados nessa relação entre empregado e empregador, para que isso realmente funcione e não tenha nenhum tipo de mazela dentro de qualquer tipo de rescisão ou negociação interna na organização. Perfeito, não é isso, Caio? E na dúvida, consulte. Na dúvida, consulte um especialista, consulte um advogado, né? E não faça no achismo, porque qualquer mudança fora dos parâmetros legais pode trazer grandes riscos para a empresa. Eu sei que está no final, mas bem rápido. Só essa questão do contrato do autônomo com exclusividade, porque mexe aí com a questão da consultoria, né? Aí você pode acumular agora 2 empresas, mesmo que seja do mesmo setor, correto? Sim. Sem problema, né? Logicamente que a empresa ela vai colocar um pé atrás quando se trata do mesmo segmento. Por causa da competitividade, da estratégia, do sigilo de informações, entra a questão ética, logicamente. Vai Bom, lá, gente. Rinaldo. Caio ainda nos escuta? Caio caiu. Não, Caio está em pé, e o que eu acho que o Kleber pontuou, ele é perfeito. Eu vou além, eu acho que tem uma outra questão nesse exato momento, que... e aí só temos 30 segundos, viu, Caio? Rapidinho, do não juísta. Eu acho que a gente está discutindo muito a manutenção das bases mínimas, e nós não estamos discutindo a possibilidade das bases máximas. Ou seja, vocês acabaram de falar do contrato individual com exclusividade. Dentro do que a gente está vendo agora, se você opta pela contratação de um determinado profissional e você demanda exclusividade por ele, a empresa terá que arcar com os custos dessa exclusividade. Exato, Caso perfeitamente. contrário, o trabalhador passa a ter a possibilidade de oferecer o serviço dele para muito mais gente, ganhando muito mais e reduzindo o seu risco. Então, isso é bom, porque isso me dá a liberdade de escolha. A minha crítica toda é: por que é que eu sou obrigado, eu como pessoa física e trabalhador, a definir as minhas atuações profissionais baseados em elementos que talvez não me agreguem? Porque eu acho que a nova lei, ela me traz a possibilidade de optar pela forma pela qual eu quero conduzir a minha carreira. É verdade. Bom, Caio, obrigado aí pela participação. Dizem aqui nos bastidores que você só aparece quando o Corinthians ganha. Eu estava lhe defendendo. Eu todo dia. Se eu só apareço quando o Corinthians ganha, eu vou aparecer todo dia, né, Rinaldo? Um abraço, Caio. Um abraço, Caio. Grande abraço, Caio. Saudade. Bom.
Gente, tchau, tchau. Herbert, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, meus amigos. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Gente, bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço, eu que agradeço. Contem sempre comigo. Um abraço, Obrigada, gente. até logo. Mais do que trilha, nós já sabemos o caminho para tocar o seu coração. 105,5. Sabe quando bate aquela fome e a vontade de comer aquele rubacão? Revide com o melhor rubacão da cidade no Taberna Bar e Restaurante. Agora você pode degustar o super rubacão com uma promoção de segunda a sexta, apenas R$30. É isso mesmo, o rubacão grande que serve até 4 pessoas está em promoção no Taberna Bar e Restaurante, de 50 por apenas R$30. Taberna Bar e Restaurante, na Praça dos Motoristas em Jaguaribe e na Manuel Cavalcante de Souza, número 100, por trás da PBGA de Epitácio Pessoa. Fone 3508-5106. Ela combinou em devolver os 40%. Chegando no dia de devolver, ela viajou pra Brasília. Muita gente que não devolveu. Logo pra ontem. Foi embora. do espaço. Ei, logo pra ontem. Ingressos na HL Informática do Back Shop. Informações 986665005. Eu já fiz no meu negócio, já fiz no produto. Honrei. www.agorapb.com.br, o melhor portal de informações do estado da Paraíba. Os destaques da política e tudo que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. Você vê primeiro aqui. Acesse www.agorapb.com.br. 24 horas de jornalismo online com a responsabilidade, independência e credibilidade que fazem do Agora PB um dos portais mais acessados do estado. Agora PB.com.br. A notícia tem dois lados. A verdade só tem um. Designer Milton Nóbrega nasceu em Cruz do Espírito Santo. Desde pequeno já desenhava em papel passarinhos quase perfeitos. Formado em comunicação, trabalhou em diversas empresas de publicidade até fundar a sua, junto ao sócio, também publicitário, Alberto Arcelo, a Oficina Propaganda. Foi diretor técnico da União Gráfica e editora. Fez capas de vários livros de autores paraibanos e brasileiros, além de logomarcas de empresas de comunicação. Milton Nóbrega, que nasceu em Cruz do Espírito Santo, é paraibano como você. Olá pessoal, meu nome é Joca Júnior e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.